algo que nós plantamos lá atrás, que é manifestada para a gente pela graça, pela misericórdia, pelo favor dele, e que não custou nada para nós, e não foi nada de difícil para nós, e que as pessoas ignoram achando que isso não é testemunho. Quando você lá atrás, economizou, lá atrás deixou de fazer isso ou aquilo, lá atrás você estudou, lá atrás você injetou no canto certo, lá atrás você escolheu as mesas certas, lá atrás você imaginou como você seria, e aí hoje você está colhendo as coisas lá de trás, aí você olha para ele assim, rapaz, agora está sendo fácil. Agora está sendo fácil. Isso é testemunho ou não é? Porque para mim é. Mas para a gente tem pessoas que não conseguem. Não é testemunho porque está fácil. Está fácil demais. Porque tem gente que gosta de viver debaixo da chibata, da peia. Né? Tem gente que gosta de peia. Eu sei, está muito fácil a minha vida. Espera aí que eu vou trocar os pés pelas mãos aqui para me começar tudo de novo. Espera aí que está fácil demais, que eu vou fazer aqui uma besteira bem grande que é para mim começar tudo de novo. E aí quem é que faz isso? Às vezes é o próprio subconsciente da pessoa. Por quê? Porque na cabeça dela ela implantou um chip que tem que ser difícil demais. Aí ela está sempre tendo que zerar tudo na vida para poder começar, porque ela não consegue construir um caminho sólido, porque ela não enxerga para frente, só enxerga o agora, não tem projeto, não tem propósito, não tem identidade, não tem o conhecimento da palavra de Deus, e aí ela começa a se auto-sabotar. Ela começa a se auto-sabotar, e às vezes as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é brincadeira, é uma coisa séria. Então quando nós vamos falar de fé, do Espírito Santo, fruto do Espírito, autoridade espiritual, e a fé, ela é justamente tudo isso que liga, que coordena, que vai linkar todas essas coisas. Por quê? Porque a gente não se move sem conhecimento. Conhecimento bom ou ruim é o quê? Conhecimento. Tem gente que tem um conhecimento ruim. Ele deixa de ser conhecimento? Não. Ele deixa de ser fé? Não. Ele continua sendo fé, só não é a fé de Deus. Só não é a fé de Deus, mas ele é um conhecimento. Um conhecimento que aprisiona, um conhecimento que limita, um conhecimento que faz você errar, um conhecimento que te leva para o canto errado, um conhecimento, por isso que lembrando aqui, por isso que lá em Provérbios vai dizer, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim é o quê? Morte. Parece certo, você jura? Não, essa é a melhor escolha. Isso aqui que eu estou fazendo agora é a última Coca-Cola do Brasil. E aí quando chega lá na frente, você descobre que o fim era a morte. O fim era trágico. Por quê? Porque essa fé, esse conhecimento, ele não veio de Deus. Ele não estava atrelado ao que Deus fala, porque Deus tem vida. Se você observar na Bíblia, Deus vai todo o tempo estar nos chamando, nos induzindo, nos conduzindo e dizendo, se você escutar a mim, se você me escutar, você vai ter vida. Você vai receber vida. Agora, se você não escutar, aí você está jogado à sorte. Né? E nem tudo que a gente precisa aprender na peia. Às vezes a gente vê um outro apanhando, né? Quando você já ganha mais maturidade, você começa a dizer assim, rapaz, esse caminho aqui eu vi o cabo trilhando ali, não deu muito legal não. Mas quando a gente é mais novo, que tem uma mente mais informação, não tem tanta informação, às vezes a gente não consegue usar isso. Não consegue pegar a sabedoria do mais velho, não consegue pegar a visão do mais velho, daquele que passou por aquilo, porque as pessoas às vezes também têm uma outra frase que às vezes eles entendem como errado, diz assim, ó, a experiência vem com o tempo. Essa frase, ela tem meia verdade, ela não é só verdade, ela tem meia verdade. Por quê? Porque tem gente que viveu 90 anos e nunca construiu nada, nunca conseguiu fazer nada. Então ela tem experiência? Não tem. A experiência talvez seja uma experiência negativa.
né? Não uma experiência positiva. Se a gente for falar de casamento, né, e a gente perguntar pro Fábio Júnior, que é um cara já mais velho, experiente, pedir conselhos sobre casamento para ele, tu acha que vai dar bom? Não vai dar bom, porque embora ele seja velho, a experiência que ele tem sobre casamento é desastrosa. Então, o conhecimento, a experiência, ela não vem com o tempo. Ela vem pelas dificuldades que você vivenciou, pelas suas experiências, pelaquilo que você conseguiu vencer, passar. Então, experiência, tem gente que tem 15 anos, passou por tanta dificuldade que já tem experiências. Mais do que um que tem 25 e mora com a avó na beira-mar. Por quê? Porque ela passou por dificuldades, ela passou por situações, ela já venceu limitações que uma outra pessoa não passou ainda, não venceu ainda, embora mais velha. Então, experiência é algo que é preciso viver, é preciso experimentar, é preciso passar. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós falamos de fé, e aí a gente vai ter um curso mais para frente que vai falar só sobre fé. Aqui a gente vai explanar e vai trazer mais como objetivo de propósito mesmo. Mas a gente depois vai poder afunilar mais, descer mais e aprender mais sobre fé, porque ela é o firmamento, é o fundamento, é o ponto de partida para qualquer coisa na Bíblia. Qualquer coisa na nossa vida, a fé é o fundamento. Não tem para onde correr. Então, a gente tem que aprender sobre isso. Mas hoje a gente vai, como tem outros temas, a gente vai começar aqui aos poucos. Vai dar para a gente aprender muita coisa legal. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó, o que é fé e sua importância para a vida do cristão. Quem pode dizer aí, ajudar aí, nessa tarde, o que é fé para você? Aquilo que não se vê, mas se espera. Quem mais? Hebreus 12. Isso, é isso aí. Fé, que é fé para você? Vamos, pessoal. Era para ser mais fácil, não era não? Hã? Confiar plenamente em Deus também é um tipo de fé. Crer que não vemos materializada, mesmo link aqui, perfeitamente. Quem mais? Boa. Essa é a fé. Isso aí também é fé. Acreditar sem duvidar também é fé. Que mais, pessoal? Fé, fé. Fé era para ser uma coisa mais, uma coisa que era para ser mais difundida no meio cristão, é o que mais se fala é fé. Mas quando se pergunta o que é, né? Fé para salvação é um tipo de fé, a fé salvífica, né? Então, você percebe que às vezes a gente está falando de algo, mas a gente não mergulhou nisso. A gente não explanou isso, a gente não ampliou a visão para isso. Então a gente às vezes fica meio que limitado. Por quê? Porque quando a gente vai pensar num assunto que a gente não domina, a gente não pode dizer eu sou profissional na fé. Eu sei tudo sobre fé. E se você observar, a fé mais difundida aqui nessa tarde é a fé mais difundida na igreja. Que é o quê? É a fé, é aquilo que eu ainda não vejo, mas eu creio. Isso é clássico. Mas como eu trago isso para o meu dia a dia? Como eu aplico isso na minha vida? Como eu pratico isso que é clássico dentro da igreja? Como que eu materializo isso
na minha vida. Como é que eu pego isso que está sendo falado aí e digo assim, pronto, fé é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que existe. Beleza, mas no meu dia, como é que eu aplico isso? Olha aí. Aí é a fé do milagre, né? É a fé do milagre. E isso também é fé. Mas aí você falou que você aplica a sua fé através da oração. Não é isso? Oração. E aí quando eu oro, eu vou lá, peço a Deus, e o próximo passo é fazer o quê? Confiar. Aí vem a palavra descanso, né? Sento, espero. Porque já não é mais comigo, agora com quem? Com Deus. Essa parte aí a gente está cansado de saber. Só que fé não é só isso, é por isso que tem muita gente esperando até hoje. Pode. Sim. Amém. 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 Fé é isso aí. Fé. Eu criei e falei, né? Olha, a gente está começando a chegar em algum lugar, né? Eu criei e falei. Eu criei aonde? Na mente, né? Eu criei na mente. Então todo o processo ele começa pelo conhecimento. Fé é conhecimento, fé é luz. Fé é aquilo que nos movimenta. Nós nos movimentamos por entendimento, por convicções, por pensamentos. E isso tudo começa na nossa mente. Entendeu? Fé não é algo abstrato como muita gente acha. Tipo assim, eu agora creio no elefante azul. Entendeu? Alguém já viu um elefante azul? Entendeu? Adianta você ter fé no elefante azul? Entendeu? Então, quando Deus está dizendo assim, ó, tudo que você crê vai acontecer. E por que não acontece um elefante azul quando eu creio assim? Porque não existe. Não está já disponível. Como não está disponível, então não adianta eu tentar trazer a existência. Então percebam, fé, ele vai muito mais além, ela vai muito mais além do que simplesmente eu dizer, eu quero isso é basilar, isso é o nível mais básico da fé. Quando eu olho para uma coisa, eu desejo uma coisa, e eu digo, eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Isso é o princípio de uma movimentação, o princípio de um mover, que ele começa onde? Ele começa no céu, só que no céu a simbologia aí é mente. Ela vai começar primeiro na minha mente, eu vou imaginar, eu vou pensar, eu vou sentir, eu vou experimentar, eu vou evidenciar. E aí a Bíblia vai dizer que o céu se movimenta. E essa movimentação nos céus, você vai perceber que a física quântica vai chamar isso de, o universo te entrega, a frequência, não sei o que vai acontecer. Está todo mundo falando a mesma coisa. A vibração, né, o pensamento positivo, está todo mundo falando a mesma coisa. Só que com palavras diferentes. E aí o crente, às vezes, ele está preso só na linguagem da Bíblia.
Porque ele não entendeu ainda a física, ele não entendeu a química, ele não entendeu os processos biológicos, ele não entendeu os processos de trazer à existência aquilo que realmente precisa. Por isso que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: tudo que pedires em meu nome. Aí, se você vê tudo que ele pedia em teu nome, você vai ver nos versículos anteriores, ele dizendo: tudo que tiver alinhado com a vontade do meu Pai, senão não vai acontecer. Imagina só, irmão, se Deus te desse tudo que você pediu, será que você estava vivo? Presta atenção, presta atenção. Se Deus fizesse tudo que você já pediu na sua vida, eu acho que a metade da negada já tinha morrido. Porque quando a gente é novo, a gente pede muita besteira. A gente sabe nem o que está pedindo. É por isso que ele diz assim, ó, rapaz, quando eu vou mandar o Espírito Santo de Deus, porque vocês não sabem nem orar. A falta de conhecimento do ser humano é tão grande que ele não consegue nem pedir. Porque ele não sabe nem pedir. Ele não sabe o que pedir, ele não sabe como se movimentar. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele tem rua, ele tem princípio, ele tem valores, ele tem regras. Essas são as ruas, por isso que nós precisamos nos movimentar no mundo espiritual. E essa fé que nós estamos falando, ela tem camada. Então, por exemplo, a primeira camada que eu boto aqui como fé, para a gente poder entender isso, é como conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, trocando a palavra fé por conhecimento, eu vou dizer, sem conhecimento é impossível agradar a Deus. É por isso que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado. Por quê? Abel entregou pelo seu conhecimento aquilo que agradava ao Senhor, e ele se agradou de Abel e de sua oferta. Caim foi inventar. Talvez tivesse conhecimento, o mesmo conhecimento, mas disse: ah, não, eu vou orar diferente. Porque fé pode ser qualquer coisa que eu pedir, até um elefante azul. Aí ele foi inventar. Aí o que é que aconteceu com a fé dele? Nem ele foi aceito, nem a oferta dele foi aceita. Por quê? Porque fugia das regras de Deus. Fugia do plano de Deus. Fugia da maneira como Deus havia criado. E o grande lance aí é quando eu e você nos colocamos no fluxo para chegar a um alinhamento com a vontade de Deus, com aquilo que Deus criou, a forma como Ele criou, com o projeto que Ele desenvolveu. Quando eu entro nisso, aí tudo que eu peço acontece, porque agora eu não peço mais de maneira infantil. Eu agora peço, planejo, me movo de maneira madura, racional, sabendo o que está fazendo. É por isso que eu posso ter a certeza daquilo que eu ainda não estou vendo. Mas eu sei que em tanto tempo, dependendo do projeto, eu vou executar. Porque eu consigo, de forma matematicamente, dizer: se tudo correr bem, se tudo estiver dentro desse alinhamento, eu em tantos meses vou fazer isso. Porque eu já tenho o capital necessário, porque eu já tenho a estrutura necessária, porque eu já tenho a mão de obra necessária, eu já sei o que é preciso fazer, então eu posso determinar que em tanto tempo eu vou ver essa obra sendo executada. Então eu projeto isso primeiro, e isso sempre é criado na minha mente primeiro. Nenhum projeto arquitetônico, nenhum projeto de vida, nenhum projeto profissional nasce do nada. Ele nasce na cabeça da gente. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria, no primeiro versículo ele diz: criou Deus os céus e a terra. Ele criou aonde? Na mente. Mas Deus tem mente? Tem. Né? É por isso que depois você vai vendo ele trazendo as coisas à existência.
Aí ele começa a dizer, haja isso, haja aquilo, haja isso outro, haja isso outro. Por quê? Porque o projeto tinha sido anterior. Aí você faz como? Precisa projeto não. Eu posso viver de qualquer maneira. Eu posso fazer de qualquer jeito. Eu não preciso calcular não, porque Deus traz para mim. Aí é onde a gente vai entrar em níveis de fé. Porque eu vou ter a fé como conhecimento que gera luz. Luz traz clareza. Quando eu tenho conhecimento, está tudo interligado. É tudo a mesma coisa, não tem. Porque conhecimento, quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho conhecimento que gera luz aos meus olhos, ao meu entendimento, para que eu possa pedir e se mover dentro daquilo que Deus criou. Entendeu? Senão, a gente vai para um outro setor da fé que é chamado de milagre. Ele existe? Sim. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Agora, eu tenho que saber se eu quero todo o tempo estar nessa situação de milagre, ou se eu quero usar meu conhecimento e a minha fé para poder desfrutar daquilo que Deus já me deu. De me poder me movimentar, de trazer a existência, de fazer aquilo que precisa fazer, sem precisar de todo dia estar vivendo um milagre. Entendeu? Então, assim, tem gente que está todo o tempo se colocando numa camada de milagre. Eu vou esperar Deus mandar. Aí o cara não movimenta nenhuma peça. Não faz um curso. Não faz um planejamento. Não fala com ninguém. Ai, meu filho, só um milagre mesmo. Quando não acontece, se frustra e dá culpa a Deus, né? Porque é só um milagre. Porque ele tá ignorando. É como se fosse uma rebeldia até. Porque se Deus criou e estabeleceu regras para serem obedecidas, quando eu ajo contra essas regras, o nome disso é o quê? Na Bíblia é muito fácil de ver, rebeldia. Então veja, que é muito fácil a gente ser induzido a uma rebeldia e a se colocar num setor de milagre. Por quê? Porque eu vou criando situações para ficar cada vez mais difícil, porque se ficar mais difícil, o testemunho vai ser maior. Entendeu? Aí tem tudo isso, aí a galera começa a construir umas ideias, entendeu? Tipo assim, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que morrer, eu tenho que rasgar, Mas esse é o propósito de Deus? Meu descanso é na glória, vai já já, né? Desse jeito aí, meu filho, vai rápido, viu? Vai mais ligeiro que você pensa. Porque não tem lógica. Entendeu? A gente tem que entender, pessoal, que a gente sempre tem duas vertentes. A gente tem que ver aqui, ó, tem um lado da moeda e tem outro lado da moeda. Tem coisas que vão ser difíceis na nossa vida? Vai. Por quê? Porque a gente ainda não tem conhecimento suficiente para vencer certas limitações que nós temos. Mas não quer dizer que quando eu vou estudar, quando eu vou me preparar, quando eu vou fazer a minha capacitação, quando eu monto uma estratégia, quando eu procuro o A, o B, o C, o D, eu não esteja agindo em fé, ou não esteja confiando no Senhor. Se eu movimento por aquilo que Ele estabeleceu, pelas oportunidades que eu já tenho, eu estou fazendo pelas coisas que Deus criou. E se eu já tenho ciência disso e ignoro isso, é como se eu estivesse dizendo, não, Deus criou isso aí, não, mas eu vou fazer desse jeito não. Eu quero fazer do meu jeito. Eu vou dificultar o negócio. Entendeu? Aí por isso que você vê gente que acelera processos na vida dele,
Porque ele logo se alinha. Não, Deus criou assim, Deus fez assim, Deus botou isso assim, eu vou pegar, vou falar com esse, vou fazer um projeto aqui, vou orar em cima disso, eu tenho que aprender isso aqui. Eu ainda não sei fazer não, mas eu tenho que aprender, eu vou buscar conhecimento nisso, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e daqui a tanto tempo, se Deus quiser, se Deus permitir, isso aqui vai acontecer na minha vida. E aí quando menos se espera, você vê o tempo passou. E aí a coisa aconteceu. Aí você vai dizer assim, ah não, foi porque você se movimentou. Foi não, meu amado, foi um milagre de Deus. Deus primeiro preparou tudo antes da fundação do mundo. Antes que houvesse eu e você, Ele já tinha preparado todas as coisas para que nós nos movimentássemos nessas obras. Entendeu? E aí a gente fica aqui, Senhor, para onde é que é para mim ir? Senhor, o que é para mim fazer? Assim, aí Deus está perguntando, para onde é que você quer ir, meu filho? Eu não sei. Está aí o planeta Terra todinho, desse tamanho, você não sabe para onde você quer ir. Está aí essas milhões de opções, você não sabe o que eu quero fazer. Qualquer lugar serve. E o ser humano é um ser totalmente adaptável, ele gosta de ficar em qualquer lugar. E depois ainda fica lá, aqui está do jeito que Deus quer. Estou vivendo um dia de cada vez, do jeito que Deus manda. Pode ser que um dia melhore. Entendeu? Aí você fica olhando aquilo, e você olha para isso, e quem tem conhecimento, olha assim, cara, falta de conhecimento. O que é que falta para essa pessoa? Que gera uma falta de... Por isso que nada está acontecendo. Nada está acontecendo, não é porque... É porque a fé que o caba tem é uma fé ilusória, não é a fé real. É uma fé de engano, é uma fé de mentira, é uma fé que não é dada por Deus, é um conhecimento enganoso, mentiroso, que faz com que você fique paralisado ao invés de você avançar. E isso está instalado em todos os lugares. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas parece que perderam a noção de pensar. Parece que a galera, não, pensar não, é só perguntar mesmo. Que é mais fácil eu perguntar. Entendeu? Aí às vezes a gente cria problemas para a gente mesmo. Então a fé, o milagre, ele faz parte da fé. Agora, o milagre ele só acontece quando nós já nos movimentamos, já fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Aí o milagre vai acontecer. Se Deus quiser. Milagre, ele existe. Todo dia é um milagre para nós. Todo dia você morre e acorda de novo. Todo dia. Todo dia a gente está lá dormindo. É tanto que, só para você ter ideia, como isso é tão sério, e às vezes a gente nem pensa, né? A gente pensa que é brincadeira. Mas ó, observe. Paulo vai falar sobre morte na Bíblia chamando o quê? Dormir. Aqueles que dormem. Todo dia quem dorme aqui? Né? Todo dia a gente dorme, porque no dormir é um descanso, é uma confiança. É uma regeneração que Deus vai proporcionar para a gente, para que no outro dia a gente possa viver de novo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que nele nós podemos descansar. E ter a esperança de que o sol de amanhã vai raiar de novo. E se Deus quiser, nós vamos viver novamente. É por isso que o judeu, quando ele acorda, ele diz: bendito és tu, Rei do universo, que confiou em mim para mais um dia. Criaste todas essas coisas para mais um dia eu poder viver e desfrutar e glorificar o teu nome. Ver a visão deles é diferente da nossa. A gente acorda, mais um dia, meu Deus, me dá a vitória, Senhor, está tão difícil, Deus, muito difícil, Pai, lá eu de novo. Essa é a diferença
Entendeu? É a mente que cria a realidade, é a mente que traz a existência, é o pensamento que faz com que, se você souber que a sua cabeça, o seu instinto, ele não sabe o que é bom e nem sabe o que é mal. Ele não pergunta, ele só te entrega. Tua mente, ele só te entrega. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não reclama. Agradece. Porque quando você agradece, você vê os pontos positivos. Quando você vê os pontos positivos, fica mais fácil de você montar a estratégia. Quando você só olha ponto negativo, você nem estratégia monta. Vixe, pastor, então é por isso que eu nunca montei um plano na minha vida. É. Qual a esperança que você tem? Nenhuma. Por isso que você não monta um plano, por isso que você não faz um projeto, por isso que você não executa uma folha. Por quê? Porque a sua mente está sempre racionando uma coisa que para você é sempre muito difícil, muito complicado, é impossível. Por mais que você fale, as suas atitudes vão sempre te conduzir para um outro canto, porque a sua mente sempre vai trazer uma realidade para você que está incutida na sua cabeça. Que enquanto você não tirar ela, você não vai viver a liberdade que Deus tem para você. Porque, pastor, o senhor está dizendo que o mundo não é difícil? É difícil. Mas em Cristo, pelo conhecimento dEle, pela visão dEle, pelo caminho dEle, pelas leis que Ele criou, por tudo aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele projetou, aí é fácil, é possível. E está disponível para mim e para você. Agora, se a gente ficar só resmungando, é muito difícil dar certo para mim, não. Se não está dando certo agora, meu amado, identifica o que é que está faltando. Porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Capacidade? Está faltando coragem? Porque se estiver faltando saúde, aí é que é o problema. Aí vai precisar de um milagre mesmo. Porque tem coisas que são básicas, mas que ninguém compra. Saúde é uma delas, acordar é uma delas. Respirar é outra. Isso aí vem todo dia de graça. E sem esforço nenhum meu e teu. E vem de Deus para nós. Mas a gente sempre olha pelo lado negativo. Eu ainda não tenho isso, eu ainda não posso isso, eu ainda não posso aquilo. Se você não pode isso, vamos ver o que é que você precisa fazer para você poder. É assim que se monta um plano, é assim que se faz as coisas, com paciência. Você planta uma semente, você não pode ir lá no outro dia, cavar e pegar uma maçã, não. Você plantou a semente de maçã, no outro dia você vai esperar a maçã? Você plantou o feijão e no outro dia você já quer botar a água? Não, eu estou com fé, eu vou botar a água do feijão na panela e já vou fazer o feijão que eu plantei ontem. É assim? Só se tiver um. Se não for, meu amado, não vai. Deus já traçou um caminho, Deus já traçou um projeto, Deus já determinou tempos, Deus já determinou estações. Se eu não aprender a me movimentar por isso, isso não se chama fé, se chama ignorância. Isso é fé. Fé conserva a alma. Conservação da alma. Exatamente isso. E isso é muito importante, por quê? Porque a nossa inquietação, ela faz com que a gente, sem conhecimento, gere fé
em nós em caminhos que não vai levar para canto nenhum. E lá na frente, nós vamos de novo estar precisando de um milagre. Porque se a gente hoje não parar e pensar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Mas naturalmente o que a gente faz? A gente vai empurrando para debaixo do tapete. Hoje não. Não, isso aqui não é muito importante não. Aí vai deixando para lá, vai botando para cá. Vai tentando maquiar, vai tentando botar a máscara, vai tentando fazer tudo no mundo, menos resolver. Só que lá na frente o problema vem novamente. Você só está adiando o problema, você não resolveu o problema. Isso não é fé. A fé nos ensina que nós precisamos cortar o problema, resolver o problema. Porque problemas são para ser resolvidos, não para ficarem ali por anos e décadas e você fingindo que você... Não, se é minha mente, se a minha mente não vê, que a minha mente só processa o conhecido. Então, se eu não ver, ele não é um problema. Ele é um problema, você só não conhece ele, né? É por isso que muita gente sem conhecimento está paralisado, do mesmo jeito. Pode perguntar. Não. Sim. É por isso que quando Isaías, e aí eu vou responder você com essa medida de fé, e a questão daquilo que nós recebemos em Deus quando aceitamos a Jesus, que é a sua pergunta, quando Isaías é levado ao céu. E aí a pergunta é, Senhor, Deus pergunta lá para ele, né? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E aí ele diz, Senhor, eu não posso falar, porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, como vão crer? Como vão ter conhecimento? Como vão ter fé? Se não tem quem pregue. Então, a medida de fé para a salvação é a fé salvífica. É um tipo de informação. Isso aqui tem uma informação para a salvação, que é o nome evangelho. Né? Então, milagre, ele é diferente, porque, por exemplo, o povo estava seguindo Deus e de repente chega na beira do mar morto, do mar vermelho. Tinha para onde eles irem? Não tinha. Aí agora era só o quê? Um milagre. Porque eles fizeram tudo correto lá atrás. Eles fizeram o que eles podiam fazer. A partir dali não era mais com eles. Aí o milagre acontece. Entendeu? Então, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, há uma manifestação do milagre de forma espiritual. Entendeu? Agora, aqui é uma partícula de fé para a salvação. É por isso que ele diz assim, ó, uma fé do grão de mostarda, ela vai crescer ao ponto de ser uma grande árvore. Por quê? Porque essa fé, ela começa aqui na salvação. Só que por isso que os profetas dizem, nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Entendeu? Não é só, conheci e pronto, recebi de Deus. Não. A gente precisa agora entender que tem a fé, que ela é o conhecimento, que aqui tem as leis, regras, os princípios, valores. E ela está instituída isso aqui para todas as nossas áreas da nossa vida. Finança, casamento, social, para o nosso corpo. Não só para o nosso espírito. O problema hoje, nosso como igreja geral brasileira, é que a gente só enxerga o espiritual. A gente não olha o homem como o homem social. Salvou, tá salvo, pronto, tá bom demais, se alegre, tá salvo. Se você morrer agora, vai para o céu. Beleza, você conseguiu algo que ninguém pode fazer. Mas o objetivo de Deus é só a salvação? Não, Ele quer que eu e você sejamos salvos, mas também demos testemunhos dEle. Que a gente brilhe a luz do Senhor, que é a luz, conhecimento. Se a minha família está sofrendo, quem é que quer Jesus? Se a minha família
não consegue botar comida nem na mesa. Quem quer Jesus? Se eu não consigo trabalho, porque eu não consigo ser um profissional, quem quer Jesus? Ninguém. Ninguém quer Jesus. Ninguém quer Jesus se a gente não conseguir brilhar. É por isso que Ele faz com que a gente ande no caminho. E Ele liberou a gente para prosperar. Prosperidade é algo que Deus desenvolveu para mim e para você, para dizer para o mundo inteiro a quem são os filhos de Deus. Não, ali ele está mais falando sobre dons, né? Repartir, é mais a ideia de dom, né? Deus salvou você, aí deu uma fé para você, por exemplo, ministério, seu... Ah. Não, eu estou dizendo que a ideia talvez seja essa, mais para essa, porque não tem como repartir conhecimento, se não for por ministério ou dom, entendeu? Tipo, o social, por exemplo, casamento, vamos botar aqui, casamento. Casamento, é uma área da nossa vida, não é não? Familiar. Não tem já os princípios estabelecidos? Deus deu para todo aquele que casou o conhecimento? Não, o cara que tem que fazer o quê? Buscar. Se ele não buscar, como é que ele vai saber? Agora, se o cara foi chamado para ser pastor, aí ele vai lá e estuda a palavra de Deus, e aí tem um ministério pastoral voltado para casais, aí ele recebeu uma porção de Deus voltado para uma área específica, é como se fosse um ministério, é como se fosse uma coisa mais voltada para isso, entendeu? Então, muitos termos na Bíblia que a gente tem que perceber, muitos termos na Bíblia é que ele às vezes está falando uma palavra de um jeito, mas que conecta com outras coisas. Porque, por exemplo, eu não posso, salvação é só um conhecimento só. Não tem como eu distribuir um pedaço de salvação para cá, um pedaço de salvação para cá, se o conhecimento é um só. Como é que é salvo? Através de Jesus. Tem outra forma? Não tem. Então tem como repartir isso? Não tem. Tem como repartir assim, conhecimento de salvação, conhecimento na área financeira, conhecimento na área ministerial tal, ministério tal, por isso que ele distribuiu, e a ideia do distribuir, ele mesmo diz, e Deus distribuiu dons, distribuiu talentos para toda igreja. E isso vem atrelado de fé? Lógico, por quê? Porque precisa de conhecimento. Dom é algo que eu recebo, mas o dom sem o conhecimento, sem o devido habilidade, sem a devida alocação, as pessoas se perdem. Quantas pessoas você vê que tem dom de Deus para, por exemplo, vou botar aqui para cantar, né? A pessoa recebeu de Deus uma voz maravilhosa, tem a unção de Deus para cantar, tem tudo ali, mas por falta de conhecimento, por falta de disciplina, por falta de buscar, por falta de compromisso, por falta de objetivo, o que é que ela fez com o dom dela? Por isso que você vê uns que desenvolvem e vão para o mundo todo, e outros que ficam só ali, na igreja, de forma regional. Ah, não, foi porque Deus quis assim. Será? Ou foi falta de habilidade? Porque ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele diz todo mundo. Ele não diz, fique só aí, faça só aqui. Entendeu? Então, quando nós pensamos, a gente precisa de conhecimento para a gente poder questionar a Bíblia. Então, se você recebeu um dom de Deus para a salvação, você é evangelista, você tem que sair pelo mundo evangelizando. Se você não evangelizar, você não está cumprindo seu ministério. E lá, na evangelização, o que é que você vai falar? Vai falar porque você vai querer gerar uma fé de salvação. Não adianta eu falar sobre uma fé de propósito, princípios e valores como hoje é falado. Hoje no Brasil nós temos uma multidão de pessoas usando provérbios, usando Eclesiastes, usando os salmos, usando os princípios, valores e regras de Deus para ensinar pessoas a vencerem na vida.
E essas pessoas estão vencendo na vida. E é onde aquela frase de Jesus, ela vai se repercutir muito, vão dizer, muitos vão ganhar o mundo inteiro. Mas não vão ganhar a sua alma, vão perder a salvação, não vão se salvar. Por isso que ele disse, de que adianta conhecer a letra, seguir as regras, sem ter essa semente da salvação? Da mesma maneira como eu também pergunto, né? Um contraponto, lógico que está na melhor posição, de que adianta conhecer a salvação, conhecer a Deus e comer o pior dessa terra? Não contraste, né? É como se só tivesse dois caminhos para a humanidade. Ou você ganha o mundo todo e vai para o inferno, ou você vai viver o pão que o diabo amassou e vai para o céu. Está perdendo a vida. Entendeu? Por quê? Por causa de falta de conhecimento. Fé é trazer a existência. Quando ele diz assim, ó, a fé é a crer, é acreditar naquilo que eu ainda não vejo. Em outras palavras, ele está dizendo, fé é um conhecimento, é uma habilidade de saber trazer a materialização, aquilo que já está disponível para mim nas regiões celestiais. É isso que é fé. De uma forma traduzida, está disponível por Deus, está em alinhamento com a vontade de Deus, propósito de Deus que Ele já fez, pronto, tudo é possível, meu amigo. Agora você se alinhe e você vai lá buscar. Por isso que Ele vai dizer que os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Sim, não se manifestou ainda, mas eu sei que é possível para mim. Sim. Fala mais alto para o pessoal ouvir. Daí para ali. Liberei o... Pronto. Pois é, o que eu estou dizendo é que é obter fé, é obter aquilo que eu espero, mas que ainda não se manifestou. E eu comecei a lembrar de Paul Yang-Shu, que no começo do livro dele, ele disse que ele andava muito a pé. Ele desejava uma bicicleta, ele não desejou muito não, mas uma bicicleta. E aí ele começou a dizer, eu estou grávida. Eu estou grávida de uma bicicleta. Né? Eu posso estar grávida de outras coisas que eu espero, que eu creio, que eu estou esperando no Senhor, né? Mas também não ficar parado, né? Mas interessante, por que ele estava dizendo que estava grávido? Né? Alguém aqui engravida do nada? É possível engravidar do nada? Tem que fazer alguma coisa, né? Então, para engravidar, você tem que fazer alguma coisa. E depois que você faz as coisas, é inevitável nascer, sim ou não? Por isso que ele usou esse paralelo para a gravidez. Porque uma vez que a semente germina, não há mais nada que você possa fazer, a não ser abortar para ela nascer. Você não consegue mais impedir. Ele estava gerando. Aí ele vai. Por isso que a palavra de Deus pede para a gente falar. Porque aí a gente entra na neurociência. Né? O que é que ela vai dizer? Que aquilo que a gente fala repetidamente, o nosso cérebro entende como importante. E aí ele nos movimenta, o nosso olhar, o nosso fazer, para que aquilo venha a acontecer. Por isso que reclamar não é muito bom, porque você reclama demais, o seu cérebro agora está condicionado a fazer tudo dar errado. Entendeu? Então, é por isso que você tem que aprender. Não é questão de dizer assim, porque é palavra positiva, porque é pensamento positivo. Cara, se o mundo lá fora entende dessa maneira, entendeu? Deixa eles entenderem da maneira que eles quiserem, chamar do jeito que eles quiserem. O que eu tenho que entender é qual é a lei, o princípio e a regra. É isso que tem que ser feito para a gente.
A gente não tem que ficar brigando porque um disse que era pensamento positivo. Não, a Bíblia chama de fé. Beleza. Aí eu acabei de perguntar o que é fé. A gente nem sabe falar. E a igreja fica brigando com o mundo lá fora, os caras falando, porque lá diz que a lei da atração. Aí ele chama atração, eu chamo de trazer a existência. E aí? O Paul Anchor disse que o cara está grávido, e quem está grávido está trazendo uma coisa do nada, do mundo espiritual para o mundo material, ou não é? Pois é, então todas essas coisas, elas são importantes. E voltando, viu, irmã Socorro, sobre a pergunta do distribuindo a fé, é só isso. Eu acho que nesse texto ele está falando mais sobre essa questão, que Deus ele vai distribuindo fé, uma porção de fé para cada um. Mas eu acho que está mais ligado, porque Paulo está falando de forma para a igreja, e aí quando ele fala para a igreja, ele volta mais para uma... Nesse ato aí eu vejo ele linkado mais nessa dons e ministério. Aí ele vai desenrolando, né, essa questão, dizendo, um foi chamado para isso, outro foi chamado para aquilo, e o próprio Jesus dizendo, quando o Espírito foi, ele também distribuiu, né, e essa palavra distribuir é justamente voltada para isso, porque quando eu raciocino da forma como eu coloquei, eu não tenho como distribuir tipos de fé. Por exemplo, fé da salvação, ela é uma fé só. Dom, lógico. Dom. E o que é a fé? Conhecimento. E quem é o conhecimento? Deus. E Deus é o que para nós? O dom é gratuito. Aí graça. Então, é o dom, é uma graça, é uma manifestação para nós. Sim. Pensamento. Está vendo como a gente está falando aqui? Ó? Pensamento, mente, trazer a existência. Está tudo lá na Bíblia. A gente aqui não percebe, entendeu? Porque muitas vezes nós estamos olhando para os textos bíblicos e não estamos trazendo para o nosso dia a dia. A gente está só olhando uma parte espiritual, como se a gente fosse só espiritual. Existe o espiritual? Sim, tudo nasceu lá. Mas existe o material, aquilo que a gente está trazendo à existência. É o que a gente vive todos os dias. Então, se eu olho a perspectiva de um mundo ruim, o mundo é ruim? Sim ou não? O mundo é bom? Vai depender da forma como você vê. Vai depender da tua perspectiva. Entendeu? Tu pode me apresentar, tu pode passar um dia todo me apresentando um mundo ruim que tu vive. Não, aqui tem muito coisa ruim, a galera mata, aborta, aqui o pessoal rouba, aqui o pessoal faz isso, faz aquilo. Aí vem uma outra pessoa e diz, rapaz, que é maravilhoso, tem as praias, tem as montanhas, tem as comidas, tem a igreja, tem as pessoas, entendeu? Cada um vai ter a sua perspectiva, entendeu? E aí é o seu mundo. Entendeu? Só que quem vive no mundo ruim, vive no mundo trancado, com medo. Não consegue ir ali, não consegue ir acolá, porque há muita violência, meu Deus do céu. Como se, às vezes, o cara não tem nem o que roubar. De acordo com as experiências, percepção de acordo com as experiências. Às vezes o cara não tem nem o que roubar dele. Não, está muito perigoso. Mas vão roubar o que é teu? Nada. E tu está com medo de quê? É a mente do cara está tão doida, entendeu? Processa tanta coisa errada que ele vive num mundo errado, entendeu? Sim. Escuro. É desse jeito aí, viu? Aí, ele estava buscando encontrar o problema, né? Mas aí eu vou pelo outro caminho, a não ser que aquele seja o único, né? Aí se aquele é só o único caminho, eu não dou a volta, entendeu? Eu vou pelo aquele, se aquele for o único, se não for, eu dou a volta, entendeu? Eu já não tenho tanta fé assim. A minha fé é um pouco mais reservada.
é um pouco mais tímida, entendeu? Se eu sei que dá para ir por um caminho mais iluminado, menos perigoso, né? Eu vou pelo caminho menos perigoso. Agora eu vou lá fazer uma coisa desafiadora, né? Mas assim, eu acho perigoso, né? Eu acho perigoso. Tu ia falar uma coisa. Sim. Sim, depende da visão. Os espias, 2 viram coisa boa e 10 viram coisa ruim, né? E é bem interessante isso. Então a nossa visão ela precisa estar adequada ao nosso mundo, né? Ela revela muitas vezes o nosso mundo, né? Sim, dando glória a Deus. Só que aí ele vai e escuta a mulher, aí deu problema. Aí eu sei, o Abraão é o pai da fé, Melca. O Abraão é o pai da fé. Não tem, tem ninguém que tenha mais fé que Abraão, não. Glória a Deus, lógico. É por isso que ele é o pai da fé. Ó, o que é fé e a importância para a vida do cristão. Eu acho que a gente conseguiu, de tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente conseguiu pelo menos trazer aqui qual a importância da fé para nós. Já que nós aprendemos que a fé, ela é o fundamento para nós e a partir da nossa fé é aquilo que está sendo trazido do mundo espiritual para a realidade da nossa vida, queira a gente sim ou não. Às vezes a gente está falando uma coisa, mas a gente está pensando outra, porque a nossa mente já está lá incutida. Sabe aquele tipo de pessoa? Porque assim, ó, aqui a gente tem, não sei se tem mais algum psicólogo aqui, mas tem um aqui em formação, né? Está quase terminando, vai faltar 3 meses para a vitória, em nome de Jesus. E aí a gente tem o Rômulo também, que saca muito da mente, também é um cara que qualquer dia desse ele vai atender o meu chamado para dar um curso aqui para a gente, viu? Vai ser uma honra, viu, Rominho? E é um cara que estuda bem isso também, e ele vai saber exatamente sobre isso. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas, dependendo do padrão dela, de como ela enxerga o mundo, tudo ela só vê pelo lado negativo. Ela já adaptou a mente dela, tudo ela só vê o copo menos cheio. Ela nunca enxerga uma oportunidade. Ela não consegue ver a oportunidade. A oportunidade está lá, mas ela não consegue ver. Sabe por quê? Por causa do mundo dela. A mente está cauterizada. A mente cauterizada, ela não consegue enxergar. Não consegue ver. Está lá. Só falta alguém chegar e dizer assim, meu filho, pega aqui, ó. Né? Você não vê porque você não consegue, a sua mente não consegue processar. Para você ver com os seus olhos, é tão doido isso. É tão doido isso, porque assim, ó. Você tem 2 olhos, né? Todo mundo aqui tem 2 olhos, né? Só que se eu te disser que tu não enxerga o que os teus olhos estão vendo, é a tua mente que filtra e te entrega a tua realidade. Entendeu? Tu nem está vendo, tu pensa que está vendo uma coisa, só que a tua mente está processando, filtrando e está dizendo o que é aquilo para tu. Esse é que é o problema. Por isso que tem gente que vê aquilo de um jeito, outro vê de outro jeito, outro vê de outro jeito, outro vê de outro jeito. Por quê? Porque tem essa variedade. É o mesmo objeto, é a mesma situação, mas pessoas conseguem se sair de maneiras diferentes por causa da maneira de enxergar. Aqui mesmo, nós estamos com muitos estímulos. Né? A gente está com muitos estímulos. Se vocês olharem aqui para a minha mão, ó, vocês vão ver aqui, ó, o meu estímulo, né? Aqui, ó. Agora mesmo o cérebro de vocês está pedindo para vocês olhar para a mão aqui. Vocês estão olhando para a minha mão, né? Aí se eu pedir para vocês fecharem os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos agora. Aí eu queria que vocês me dissessem quantas canetinhas eu tenho em cima da mesa. De olho fechado. Né? Né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem a percepção do todo, porque o seu cérebro filtra para você. Você está numa situação, aí você bota o olho só no problema. Tem um monte de coisa boa, mas você só está olhando para o problema.
Aí só olha para o problema, só olha para o problema. Aí o problema só cresce. Tem um monte de coisa legal, mas você só olha para o defeito, só olha para o defeito. É igual o cara que chega, pega uma folha em branco, faz um pontinho assim no meio da folha em branco, aí pergunta: o que é isso, pessoal? Aí o pessoal, uma folha, tem um ponto preto. É um pontinho preto na folha. O que é isso? É uma folha. Não, ninguém vê a folha. Só vê o ponto. Entendeu? O cérebro da gente, ele faz isso com a gente. E se a gente não entender ele, como é que a gente vai se movimentar? Como a gente vai saber se as nossas escolhas estão certas? Como a gente vai saber se o caminho que a gente está trilhando vai levar para onde a gente quer realmente? Por isso a importância para a vida do cristão a questão da fé. E a fé é conhecimento, a fé é luz. A fé, ela vai trazer para a gente uma certeza, uma esperança, que vai nos movimentar para a gente enfrentar o que precisar ser enfrentado, para aguardar o tempo que precisar ser aguardado, para antecipar a jogada antes mesmo que ela aconteça, porque eu estou esperando que ela venha. Porque se eu nunca fizer algo hoje, amanhã ela não vai chegar. Eu estou sempre empurrando mais para frente o meu futuro, porque eu não fiz nada hoje. É tanto que, por exemplo, quantos de nós aqui fizemos em 2025 metas? E quantos aqui as metas que você fez em 2025 aconteceram em 2025? Entendeu? Não adianta só, pode dizer, 2 metas. Você fez várias metas, só conseguiu 2. Né? Ficou um monte pelo caminho. E o que aconteceu? A gente vai dizer, foi o Lula. Outros vão dizer, ah não, foi a China. Vai sempre colocar a culpa em alguém. Entendeu? Mas o grande culpado foi você que não focou, não planejou, não executou, não controlou, não fez o que era para fazer, entendeu? Mas a gente culpa os outros. Ah, se não fosse a minha mulher, ah, se não fosse o meu marido, ah, se não, meus filhos. Ah, não é porque choveu demais. Sim. Germinada. Perfeito, perfeito. E aí é uma questão. Mas aí depende também, porque tem como acelerar? Tem. Mas tem como retardar? Tem. Eu plantei, mas às vezes eu preciso chegar em certos pontos para que aquilo se manifeste. Né? Mas de uma forma geral é o outro lado que também faz parte do todo. E a gente tem que sempre olhar o todo como foi feito agora. Por quê? Porque senão a gente fica sempre com uma visão míopezinha. Não, eu botei 10 coisas, mas não aconteceu só 2. Então quer dizer que as outras 8 não vão acontecer? Não, não aconteceram em 2025, mas pode ser que aconteça em 2026? Vai depender de quem? De você. Da gravidez. Né? Tem gestação que é de 1 ano. Tem gestação que é de 1 mês. Tem gestação que é de 10 anos. Tem gestação prematura, não é muito boa, porque o grau de dificuldade fica muito alto para o grau de habilidade muito baixo, aí você precisa crescer em habilidade muito rápido. Né? Então, isso é muito importante para nós. Então, a fé, eu queria ler com vocês para a gente poder fechar esse bloco e a gente poder ir ali lanchar. Quem está com fome aí? Eu também. Conte.
Eu nasci assim, vou morrer assim. Sim, sim. Perfeito. E a verdade vos libertará. Isso que você falou é importante. E aí, o que culpa essa pessoa tem? Nenhuma. Mas a partir do momento que ela passa da idade do conhecimento do bem e do mal, aí agora ela tem culpa. Porque o pai e a mãe conseguem imprimir coisas até 12, 9, 12. Não, 7 não, um pouquinho mais. 9 a 12. 13. Quando eu digo que ele é bom, ele é bom. Entendeu? O número 13 não é muito bom não, né? Mas nesse caso é 13. E aí, ó, até os 13 anos, a criança em desenvolvimento, o cérebro em desenvolvimento, ele pode dizer, não tenho culpa. Aí eu concordo com você. Mas a partir dos 13, eu já discordo totalmente. Porque agora o homem, a criança, o homem ou a mulher, ela agora não olha mais para os pais. Ele agora olha para o mundo. Entendeu? Então agora ele tudo aquilo que ele aprendeu dentro de casa, agora ele vai olhar para o mundo e vai dizer, e vai comparar com aquilo que ele aprendeu em casa. Aí a ideia de mudança ou não, se ele vai permanecer com o que ele aprendeu, ou se ele vai mudar para o que ele está vendo, é de quem agora? É dele. Então não pode um cara de 40 anos de idade, 30 anos de idade, 20 anos de idade dizer, é que eu nasci assim, e não sei o quê. A culpa é sua, amigo. Tem. Não, e é bom fazer tratamento mesmo. Sim. Lógico, sempre vem da infância. A raiz é lá, porque nossa mente vem zerada. Aí é na infância que ela começa a receber as primeiras informações. Porque ele não conseguiu olhar para ele. Ele pode ser até macumbeiro. É a mesma mente, é a mesma coisa. Dá, mas a vida é de quem? Aí às vezes a gente fala o quê? Tu fala o quê para essa pessoa? Vá mudar, meu filho, mude você. Aí adianta de quê? Nada. Por quê? Porque ele dá valor ao sofrimento. Não, mas irmã. Eu vou dizer para você, tem gente que se alimenta do sofrer. Porque a mente dela já está cauterizada nisso. Pronto, mas aí quem é que pode libertar ela? É ela mesmo. Enquanto ela não disser para ela, eu não quero mais ser assim, ninguém pode mexer com ela. Não, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo, ó. A partir do momento que você diz, eu estou assim, e eu não quero mais ser assim, quem foi que decidiu? Você. Isso cabe a quem? Pronto. Aí a irmã Vilani gosta muito de você e diz assim, irmã Socorro, não faça isso não, dava para você ser assim. E influencia em quê na sua vida? Nada. Então, a mesma coisa do seu sentimento para com uma pessoa que você olha para ele assim, meu irmão, você era para estar voando, meu irmão, você era para estar lá longe, era para você ter feito isso, fazendo isso, era para você estar não sei aonde. Aí o cara, não, mas eu quero essa vidinha aqui mesmo. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai trocar de vida com ela? Não, a pessoa gosta, ela quer aquilo, ela está ali, ela não tem o que fazer. Sofre, mas é eu que sofro. Eu tenho que cuidar para eu não sofrer. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, você que está em pé, cuidado para que não caia. Entendeu? E a gente, às vezes, dentro da igreja, tem essa mania de dizer assim, ai não, tem que assumir o lugar do bichinho, não sei o quê. Mano, cada um é responsável pela sua vida.
A gente tem que ser realista para as pessoas. Não adianta vir aqui e pregar um evangelho de mentira para as pessoas. Dizer assim, ó, não, vamos crer, Deus vai, não sei o quê. Meu amigo, se você não mudar, nada muda. Nada muda. Se você não decidir, ninguém pode decidir. O Senhor, Deus, não vai chegar em você e vai dizer, eu vou agora fazer a minha vontade e você calha a boca e pronto. Não, é a gente que tem que dizer, Senhor, faz em mim a tua vontade. Qual é a tua vontade? Revela a tua vontade para mim, me mostra a tua vontade. Aí agora eu começo a me movimentar naquela direção para fazer aquilo, para me tornar aquilo. Entendeu? É assim que a vida é. Independente de ser crente, independente de ser do mundo, se é espírita, se é não sei o quê, não adianta. Ou você encara as leis espirituais, o que é de verdade e o que precisa ser feito, ou vai viver uma ilusão religiosa. Vai viver uma ilusão religiosa, entendeu? Com 12 anos é considerado adulto. Não é adolescente, é adulto. Eles casavam. Entendeu? Era em casamento. Entendeu? Ou você vai, meu filho, ou você racha. Entendeu? Porque o mundo lá fora não tem esse negócio de mamãe. Igual como o Kiko fazia, não. Entendeu? Olha ele, mamãe. Não tem esse negócio lá fora. Ou é ou não é. Entendeu? O mundo espiritual, meu amigo, não brinca de ser espiritual, não, entendeu? A galera que fica pensando que é brincadeira. Não, vou para cá, vou para ali, vou para acolá, vou para ali, vou para acolá. E quando passa 20 anos, aí diz assim, quem é você? Não sei ainda, eu estou tentando desenvolver. Aí, pronto, chegou 50. Aí, e agora? Não, agora eu vou dar o gás. Vixe, mas eu estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Ah, não consigo mais. Passou, já foi. Entendeu? Esse aqui é o problema da vida, entendeu? Porque o tempo passa, entendeu? Aí as regras do jogo, a galera pensa que tem um pausa. Não, peraí, deixa eu dar um pausa aqui, que eu vou testar, eu vou ver, eu vou não sei o que e tal. Não tem pausa, entendeu? Ou você começa a remar na direção certa hoje, meu amigo, e tem como acelerar? Tem, e tem que ter muito cuidado, porque às vezes o ganancioso acaba em muitas ciladas. Né? O ganancioso ele é muito fácil de ser enganado, porque pela ganância dele é que ele é atraído. Né? Então tem que ter muito cuidado no acelerar, no coisa, tem que pensar bem, tem que planejar bem e sempre estar olhando para a direção. Né? Sempre estar olhando para a direção, não é só baixar a cabeça como um trator e sair remando, não, porque senão o cara pode entrar num viés errado. Aí eu queria ler com vocês aqui, para a gente poder ir para o intervalo, diz assim, fé é confiar plenamente em Deus. Aí a gente tem aqui um versículo que diz assim, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, segundo Coríntios 5:7, né? Porque vivemos por fé e não pelo aquilo que eu vejo agora. Por quê? Por que não é pelo que eu vejo agora? Porque eu estou projetando quem eu vou ser amanhã. Se eu estiver só olhando para o que eu vejo agora, para onde eu vou? Quem serei? Esse é um problema da nossa cultura, que nem foi falado ali. Só olha para o hoje. Eu estou com esse problema hoje, então eu tenho que resolver esse problema só. Ele não prevê que tem outros problemas lá na frente.
E aí ele não consegue se antecipar. Quando não se consegue antecipar, o cara está sempre fazendo o quê? Apagando incêndio. Um dia após o outro, um dia após o outro. Aí ele diz assim, rapaz, a vida do crente não tem descanso. Não, a vida do desorganizado não tem descanso. Não é a do crente. Que a vida do crente é mais que vencedor. A vida do crente, ele era para ser disciplinado, organizado. Era para saber para onde ia. Por quê? Porque se ele é crente, é quem crê. Quem crê em quê? Quem crê na palavra de Deus. Então, no mínimo, o cara tem que ter conhecimento para dizer que é crente, não é não? Aí, se falta conhecimento, está faltando tudo, irmão. Se você não tem isso aqui para dirigir sua vida, então é muito difícil. Porque aqui o versículo vai dizer, ó, ele vai dizer, porque vivemos por fé. Porque vivemos na luz. A Bíblia não fala isso? Vós sois da luz. Porque vivemos pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque Ele é que é a vida. Então veja, perceba que eu consigo trazer. Porque vivemos pela verdade, que também é outra palavra que é alicerçada e alinhada com a fé. A gente não vive no engano, a gente não vive na mentira, a gente não vive iludido, a gente vive a realidade. É difícil, mas eu vou. Tu pensa que Davi olhava para aquele gigante lá e ficava olhando para ele dizendo, é fácil, é fácil, é fácil, eu tenho que dizer palavras positivas, eu tenho que falar palavras positivas, é fácil, é fácil. Não, ele simplesmente disse, o bicho é grande, mas espera aí que eu quero ver ele me pegar, que eu sou pequeno. E eu vou com a baladeira que atira de longe. Ou você acha que ele é um tolo, que não tinha estratégia? Quem entende um pouco de luta vai entender que ele estava fazendo o quê? Ele pegou uma funda, não quis ir com a espada, nem com a armadura do cara. Por quê? Porque ia deixar ele lento. E ele lento, o cara que era maior ia pegar ele. Aí ele pensou, com essa armadura pesada, vou nada, meu amigo. Eu tenho o quê? Eu tenho conhecimento, meu filho. Sou besta não. Entendeu? Eu sou nascido e criado no pasto. Já matei o leão, já matei o urso, eu sei como é que luta. Entendeu? Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar a minha funda e vou pegar umas pedrinhas e vou atirar na cabeça dele de longe. Quero ele me pegar na carreira? Entendeu? Não pega, porque o cara era grandão e ele era pequeno. Como é que um grande pega um pequeno na carreira? Não pega nunca. E como é que Golias ia matar Davi sem pegar ele? Então existe uma estratégia. Tem um problema que é grande? Tem, mas tem que ter estratégia. Tem que ter habilidade, tem que saber o que está fazendo. Entendeu? Não é somente, não, porque ali era espiritual e tal. Tem a parte espiritual? Tem, mas tem a parte humana, tem a parte de posicionamento, tem a parte de estratégia, tem a parte da visão, tem a parte do entendimento. Então a gente precisa saber quais são as nossas habilidades. Entendeu? Às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente nem habilidade tem ainda. E a gente está orando a Deus, Senhor, eu quero ser um músico. Fez curso de canto? Fiz, não. Canta aí para me ver. Aí começa a cantar, até a pessoa chora. Né? Aí diz assim, não, mas é porque tem que ser assim. Não, se você não tem voz, então no mínimo tem que estudar, né, não? No mínimo tem que ir pelo menos a técnica para poder compensar uma coisa pela outra. Né? Não tem a história do feio, né? Que quando se arruma fica um feio arrumado. Fica um feio bonitinho, né? Bonitinho é um feio arrumado, né? Por quê? Porque o cara olha assim, rapaz, eu não nasci muito avantajado não, mas peraí, eu pelo menos me arrumar, né? Já para poder não ser, porque aí o cara é feio, desarrumado, meu amigo. Aí fica ruim, o cara joga contra o próprio time, entendeu? Então a pessoa tem que ter estratégia, tem que ter sabedoria, entendeu? Às vezes, é por isso que eu gosto da Bíblia, porque Deus não usa ilusões, Ele usa a realidade. Por isso que Ele vai dizer assim, ó, vocês sejam mansos como as pombas, mas astutos como quem? Eita, mas a serpente é do diabo, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Deus tá mandando a gente ser igual a serpente. Não, Ele está dizendo que a gente precisa pensar. Ele diz para a gente agir de forma mansa e branda, mas para a gente pensar como uma serpente. Ali ele está trazendo dois aspectos. Um de se movimentar, de se comportar, e o outro de pensamento.
A estratégia. A serpente, é fácil pegar uma serpente? O diabo não é astuto? Não é ele que cria cilada? Como é que você vai vencer alguém se você é um tonto? Entendeu? A pessoa, não, sou Jesus. Entendeu? Não existe isso não, irmão. Ou você é esperto para não cair na cilada do diabo, ou você vai cair, sendo crente ou não. Entendeu? Aí tem gente assim, não, serpente não é de Deus. Aí não quer ser esperto, porque acha que é esperto. Aqui ele não está dizendo esperto de puxar o tapete do outro. Ele não está dizendo seja esperto para roubar o outro. Ele não está dizendo seja esperto para enganar o outro. Ele não está dizendo esse esperto. Isso aí não é ser esperto, isso é ser burro. Esperto é aquele que consegue ter 3, 4, 5 jogadas na frente. Esperto é aquele que sabe como manusear as coisas que já estão disponíveis para a gente e trazer à existência aquilo que já está nas regiões espirituais para hoje. Esperto é olhar para nós, e aí a neurociência vai falar isso, que o grau máximo de pensamento na neurociência é quando você consegue pensar sobre os seus próprios pensamentos. As pessoas só pensam, elas não pensam sobre o pensamento delas, de onde eles vêm, por que eles vêm. E aí, como você não consegue controlar isso, você é só o quê? Você é alguém que é controlado pelos seus pensamentos. Mas era para você controlar os pensamentos. Por isso que ele vai e diz, domine sobre os peixes, dominem sobre o mar, dominem, controlem. Entendeu? Ele já deu domínio para mim e para você. Agora a gente fica dominado pelos nossos sentimentos, dominado pelos nossos pensamentos, dominado pelos nossos problemas, dominado pelos outros também. Ai não, aquele ali pensa de mim, meu irmão, deixa o caba pensar, mano. O que ele pensa sobre ele, não é sobre você. Entendeu? E aí a gente vive dominado pelos outros. Como se não bastasse só dominado pelo pecado, né? Eu tinha o domínio do pecado, o domínio dos outros, o domínio do pensamento, o domínio do diabo, o domínio não sei de quem. Meu amigo, era muita algema, viu? Haja cadeia e corrente e cadeado. Graças a Deus que em Cristo Jesus e pela libertação do que Cristo fez por nós, nós podemos conhecer a verdade e ser libertos por ela. Nós podemos ter uma mente liberta a partir do momento quando nós entendemos o que é que Deus quer para nós. De dizer assim, ó, quando eu digo para você assim, ó, domine, aí você diz assim, vale é para me dominar. Vixe, você nem sabia. Bem-vindo ao jogo, irmão. Ainda bem que você chegou a tempo, né? Porque só dá para parar de jogar esse jogo quando morre. Está vivo? Está jogando. E a regra é domine. Domine, tome o seu lugar. Faça de acordo com o que Deus falou. Porque aí você vai conseguir trazer a existência e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então, confiar em Deus é viver pelo que Ele falou. Confiar em Deus não é você fazer do seu jeito e dizer, pronto, Senhor, agora vai resolver meus problemas. Confiar em Deus não é dizer, eu vou entregar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, e agora eu vou orar para Deus resolver minha bagunça. Não, amados, isso não é confiar em Deus, isso aí mostra que você não confia em Deus. Confiar em Deus é fazer do jeito que Ele disse, da maneira que Ele falou, pelas leis espirituais que Ele desenvolveu, pelas leis naturais que Ele desenvolveu, em obediência a Deus, a tudo que ele fez, porque Ele colocou tudo com limite, até o mar tem limite, imagina eu e você. Então a gente não pode sair daqui voando não, por quê? Porque tem limitações. Nós somos seres que temos limitações. Você escolheu onde você nasceria? Você escolheu se você ia ser homem ou mulher? Não. Então a gente teve limitações. Mas a partir dessas limitações, Deus nos deu um governo, um livre-arbítrio. E agora cabe a gente. Agora, se a gente negligenciar as leis e esperar que Deus é fiel, mas não na tua infidelidade, não na tua ignorância. Não na tua falta de responsabilidade. Porque senão ele seria injusto.
Aí ele não seria só fiel, ele seria fiel e injusto. Você acha que ele é injusto? Não, ele é justo. Por isso que ele vai lá nos atributos dele, é justo e fiel ao que ele desenvolveu. Quem foi que desenvolveu o jogo? Foi ele. Ele que desenvolveu a vida. Então o jogo tem regra, eu tenho que aprender as regras e tenho que me movimentar por ela. Amém? Então, que nós possamos aprender isso. O fundamento é fé. Fé é o fundamento da salvação. Fundamento para a salvação é o start de uma vida espiritual, é o start de uma vida que Deus tem para nós, é a fé, é o conhecimento. É a partir dele que nós nos movimentamos. E é por isso que nós precisamos disso, de conhecimento. E ele diz, se tua boca confessares, falou? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e credes no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É um fundamento. Sem fé não podemos receber a salvação, nem a vida eterna. E aí a gente separa ali fé, né, da salvação. Aí ele vai no ponto 3. Fé nos capacita para vencer desafios e obstáculos. Nós já vencemos isso aqui, já falamos bastante sobre isso. E tem um versículo em Hebreus 11, 23, que diz: porque pela fé de Moisés, já nascido, foi escolhido por seus pais, escondido por seus pais, e não temeram o mandato do rei. Né? A mãe lá de Moisés, os pais dele, não obedeceram ao rei. Ah, mas desobediência é pecado. Depende. Será que você pode dizer comigo? Depende. Depende, aprenda isso hoje. Ele vai dizer, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Tem coisa que homens pedem que não vão agradar a Deus e eu não sou obrigado a fazer. Entendeu? Então a gente tem que ser, por isso que ele fala, esperto como a serpente, manso como a pomba. Se a pessoa é só manso como a pomba, tinha matado o menino. E não tinha o libertador. Porque o mansinho como a pomba é um cordeirinho, que leva para onde ele bota, ele vai. Entendeu? E às vezes a gente tem que agir. Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Ah, mas eu quero saber por quê. Por quê? Para quê? Parece que as pessoas desaprenderam a perguntar por quê. Quer mais nem saber. Uma pessoa chega, reze 3 Ave Maria, 10 Pai Nosso, pronto, teu pecado está perdoado. Aí o pessoal vai lá e faz. Se ele se perguntasse por quê? Aí eles iam ver, rapaz, mas isso não faz nem sentido, né? Porque o meu pecado na Bíblia é perdoado pelo sangue de Jesus. Aí a pessoa ia chegar no porquê, ia chegar numa resposta. Entendeu? Então assim, se você parar para pensar, você vê que é só uma pergunta simples. Por quê? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí você iria, para onde isso vai me levar? Aí você vai estar agindo de outra forma, né? A fé nos dá coragem, força e confiança em meio às provações. 1.4, fé nos aproxima de Deus e ativa as suas promessas. Né? Como nos aproximar de Deus? Pelo sangue de Jesus é o primeiro lugar, pelo sangue de Jesus é a primeira coisa que nós nos aproximamos de Deus e nos movimentamos em Deus pelas suas leis, princípios, regras, valores e cultura. Não tem como ser de outro jeito, a não ser desse jeito que foi a maneira como ele criou. Quer se aproximar de Deus, meu amado, e quer ser visto como luz e sal nessa terra, é desse jeito que temos que viver e só tem como trazer à existência dessa maneira o reino de Deus na nossa vida. Então, precisamos entender que para que a gente possa nos aproximar de Deus e ativar as promessas de Deus na nossa vida, é pela obediência àquilo que ele criou e pelo conhecimento de trazer aquilo em existência na nossa vida, mudando a nossa maneira de pensar, de sentir, de se comportar e trazendo a prática das boas novas que ele já preparou para nós antes da fundação do mundo, amém? Aí no 1.5, a importância da fé para a vida cristã, base para o relacionamento com Deus, instrumento para a salvação e perdão dos pecados, força para superar as adversidades, caminho para a manifestação do poder de Deus e confiança nas promessas eternas de Deus para a nossa vida, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente ir para o intervalo e já a gente volta para a gente finalizar.
Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu ensino, Pai, pelo teu toque, Pai, por aquilo que o Senhor falou em cada mente, em cada coração, Pai. Que essa tua palavra, o teu toque, o teu poder, a tua unção possa gerar, Senhor, movimento, Pai. Possa gerar, Senhor, manifestação, libertação, cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada coração, cada mente, cada prisão, cada corrente, Pai, cada pessoa paralisada, Senhor, por coisas antigas, do passado, Pai, possam romper em nome de Jesus nessa noite, Pai, que eles possam decidir, Pai, Pai, viver o teu novo, a novidade de Deus na vida deles, Pai, que eles possam decidir, Pai, agora fazer diferente, pensar diferente, obedecer diferente, Pai, para trazer à existência, Senhor, pelo teu conhecimento, pelo teu Espírito, Pai, aquilo que já está disponível, Senhor, para cada um nas regiões celestiais, Pai. Senhor, leva-nos, Senhor, para um momento, Senhor, de comunhão, Pai, e que nós possamos ainda trocar ideias sobre isso, Pai, e que o Senhor continue, Senhor, operando em nossas vidas, e que essa semente plantada hoje, ela não seja roubada e nem se perca, em nome de Jesus das nossas vidas, e assim eu creio, quem crê comigo diz amém, amém. Tem um lanchezinho aqui, vamos lá lanchar, já a gente volta.